a participação das pessoas nessa live que fazem parte desse setor. Por quê? Porque até o momento, e olha que eu tenho ouvido bastante e lido bastante, nenhuma organização nem tem trabalhado sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A JDL foi audaciosa e decidiu, porque a gente fez parte de um grupo nacional de estudo sobre isso, com outros advogados de São Paulo, do sul do país, né? O Fred, eu contribuindo com o Fred, foi muito mais ele, obviamente, até porque ele é que é o advogado. E a gente decidiu encarar esse processo e dar um passo à frente dos demais para poder ajudar as organizações. Então, lembrando mais uma vez, quando terminar a live, entra lá no Instagram JDL, já tem o post de lançamento, tá? Do curso, e depois da live vão ter os demais posters formando como é que vai funcionar e tudo mais. As aulas começam a partir de 8 de junho, você tem até o dia 6 de junho para você poder fazer a inscrição no primeiro módulo. Vou chamar o Fred aqui e desativar os comentários como havia combinado. Não esquece de apertar os coraçãozinhos aí, tá, gente? Olha aí, ó. Não sei quem conhece aí o Fred ou o novo Fred, né? Boa tarde, pessoal. Temos várias pessoas aqui, Fred. Conhecidos nossos, Climério, Demétrios, o seu sócio, Chagas, né? Temos pessoas Coisa da boa. Bahia, do Ceará. E como eu tenho pedido a eles, que eles apertem aí o dedinho para que a gente possa... como é que eu posso falar? Para que a gente possa realmente dialogar, né? Dialogar nesse processo, construir. E, Fred, a primeira coisa que eu queria que você falasse aí, de forma bem objetiva, para aqueles que não assistiram a nossa última live sobre esse tema, por que as organizações têm direito a essa imunidade? Vamos lá. A gente, há algum tempo já, certo? Isso vem sendo muito discutido na justiça. E a gente, como atua diretamente nessa assessoria ao terceiro setor, a gente tem estudado muito, tem se debruçado sobre o assunto e temos recorrido, infelizmente, às medidas judiciais para conseguir isso. Mas eu vou fazer uma pequena introdução para a gente entender um pouco isso, certo? Quando a gente fala de imunidade, o que é que seria imunidade, né? Que danado é isso, Fred? Então a gente precisa, para vocês entenderem um pouco, certo? Que as organizações, como toda pessoa jurídica, certo? Elas pagam alguns tipos de tributos. Só que, como as organizações do terceiro setor, elas têm uma natureza diferente, não é igual a uma empresa, por exemplo, certo? Ela tem algumas diferenças no tratamento tributário. Então, essas diferenças no tratamento tributário, que muitas vezes não são reconhecidas pela União, pelos estados, pelos municípios, é que dão direito a essas imunidades. A imunidade nada mais é do que uma vedação daquele ente público para cobrar determinado tipo de tributo, certo? Então, essa imunidade não é um favor que o ente público faz à associação ou qualquer outra coisa. É simplesmente porque a Constituição Federal, lá de 1988, previu que, em determinadas hipóteses, os entes públicos não podem cobrar os tributos. Então, é nessa situação que se encaixa a imunidade. Muita gente confunde imunidade com isenção. Isenção é diferente. Isenção é algo que decorre de lei, não da Constituição. É mais ou menos o seguinte, eu costumo dizer nas nossas apresentações que na imunidade, aquela entidade ela já nasce vacinada contra aquele tributo. Na isenção, o ente público tem o direito de cobrar, mas ele não cobra. Então, essa é uma diferença básica para você entender em palavras mais simples, a diferença entre imunidade e isenção. Então, na isenção, o ente público diz assim: ocorreu o fato gerador do tributo, eu posso lhe cobrar, mas eu não vou lhe cobrar. Na imunidade, não. Na imunidade, o fato que a gente chama, o fato gerador do tributo, da cobrança do tributo, ele nem acontece. Por quê?
na própria Constituição já vedou que ele fosse acontecer. Então, essa é uma diferença básica e muitas vezes o próprio legislador confundiu isso, certo? Então, a gente precisa entender que a imunidade é um obstáculo constitucional à cobrança do tributo. A isenção é um favor do ente público que ele poderia cobrar o tributo, mas não cobra. Isso é uma diferença básica. E aí vem a segunda pergunta, que eu acho que é importante. As organizações já nascem vacinadas, né? Essa é uma frase que a gente... Exatamente. Mas a gente tem que cumprir 3 pré-requisitos para conseguirem essa imunidade. De forma objetiva, quais são os 3 pré-requisitos? Pronto, vou falar desses pré-requisitos, mas só para a gente entender. Aí você vai dizer, Fred, por que isso estava previsto lá na Constituição de 88 e até hoje a União continua realizando cobrança? Essa realmente é uma discussão interessante. Por quê? O artigo 195 da Constituição, no parágrafo 7º, disse assim, que as entidades do terceiro setor beneficentes de assistência social são isentas do pagamento das contribuições social, a contribuição patronal e a contribuição para o PIS, atendido os requisitos em lei. Então, durante muito tempo, se discutiu, certo, elas são isentas, na verdade, como eu falei, que o próprio legislador, a própria Constituição errou, porque, na verdade, quando ela falou de isenção, ela queria falar imunidade. Isso, inclusive, o STF já decidiu isso desde 95, dizendo que quando a Constituição se referiu à isenção nesse termo, ele estava se referindo de imunidade. E qual é essa lei que eu tenho que seguir, certo, para ter direito a essa imunidade? Então, durante muito tempo, houve essa discussão, certo? Qual era a lei que era aplicável a isso, se era uma lei ordinária ou uma lei complementar. Só para não falar muito de juridiquês aqui, só para explicar. Na hierarquia de leis, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem a Constituição. Abaixo da Constituição, a gente tem as leis complementares. E abaixo das leis complementares, leis ordinárias. E qual a diferença de uma para outra? É o modo de aprovação delas. Para você aprovar, obviamente, a Constituição, você precisa, para fazer uma alteração, né? A gente viu aí a PEC da reforma da Previdência. Você precisa de um quórum maior para fazer isso. Para aprovar uma lei complementar, você precisa também de um quórum mais qualificado. E para aprovação de uma lei ordinária, um quórum menos qualificado. Então, essas são as diferenças entre uma lei e outra, certo? Então, durante muito tempo se discutiu, é uma lei ordinária, é uma lei complementar, né? Em 97 tivemos uma lei que tratou de isenção para dar a imunidade, um negócio meio estranho, mas foi a lei 9532 de 97. E os advogados que sempre, né, buscaram as imunidades das organizações, disseram, não, quem vai tratar dos requisitos para a imunidade não é uma lei ordinária, é uma lei complementar. Então, durante muito tempo teve essa discussão até o STF, né? Porque a discussão ela começa no juízo, que a gente chama no primeiro grau de jurisdição, vai para os tribunais, até chegar lá em Brasília, para o STF dizer, não, olha, quem vai regular os requisitos para a obtenção das imunidades é uma lei complementar. Aí pronto. Aí qual é essa lei complementar? O Código Tributário Nacional. Foi recepcionado no nosso ordenamento jurídico como uma lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 14, certo? Ele traz os pré-requisitos para conseguir a imunidade, certo? Então, durante muito tempo se discutiu qual era o tipo de lei e quais são os requisitos. Então, depois de muito se aplicar, a gente chegou a esse consenso, o STF chegou a esse consenso de que a lei complementar é o Código Tributário e os requisitos são no artigo 14. Quais são esses 3 requisitos? Aplicar integralmente no país todas as suas receitas, certo? Não distribuir lucros lucros não, né? Mas não distribuir sua receita, seu resultado, isso, gente,
é o termo contábil, se o resultado operacional entre seus sócios e diretores, e, por fim, você ter uma contabilidade, certo? Regular. Tem os livros contábeis que eles realmente informem a realidade da contabilidade das organizações. Então, diante disso, o que é que ocorreu, certo? Como eu falei, essas decisões elas começaram na primeira instância, foram para os tribunais regionais federais, chegou até o STF decidir sobre isso. E a União, certo? Ela continua discutindo sobre isso, ela continua achando que os requisitos para a obtenção da imunidade, que não é imunidade, teria que ser isenção, porque estariam na lei, agora atualmente, a lei de 2009, que veio tratar dos SEBAS. Então, mais à frente a gente vai falar sobre isso. Então, depois de muita discussão, a União, embora temos reiteradas decisões, inclusive no STF, inclusive em 18 de dezembro, foi o último julgamento do ano passado, certo? E a partir desse julgamento, muita gente ficou triste, achando que o STF tinha mudado o entendimento. E como o Jean falou, a partir disso, né, a gente começou a fazer intercâmbio com outros advogados para saber se realmente isso, porque eu não conseguia compreender dessa forma, embora alguns colegas tenham compreendido dessa forma, eu não conseguia entender que aquele julgamento, que ainda não foi nem publicado o acordo, mas saiu apenas uma notícia do resultado, e no trecho que saiu lá no site do Supremo Tribunal Federal, dava a entender de que o STF tinha retrocedido ao entendimento anterior, que realmente não aconteceu, certo? Aí, Fred. Óbvio que, só para encerrar aqui, Kenny, óbvio que a gente só vai ter a exatidão disso quando houver a publicação, mas assim, esse não é um entendimento só meu, diversos colegas que atuam também exaustivamente nessa área entendem dessa forma, que do que já saiu dessa decisão, não há como a gente entender de que houve uma modificação da decisão do Supremo para tratar de outros requisitos que, a não ser dos requisitos trazidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Aí talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir depois, porque a live vai ficar salva no Instagram da JDL, como o IGTV e no canal do YouTube também, talvez as pessoas estejam perguntando, mas peraí, Fred, peraí, gente. Então, assim, a importância disso tudo é só porque eu não vou pagar o INSS e o PIS, não é? Mas a ONG hoje nem funcionário tem. E qual é a vantagem disso? E aí eu quero que você me complemente também, trazer talvez outros elementos para eles. Primeiro é o seguinte, não é só isso. O primeiro é o reconhecimento público de que você realmente faz uma atividade de benefício social para a sociedade. Isso. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas precisam saber. Com isso, se abre as portas para quê? Para que você possa participar de conselhos e comitês municipais e estaduais e ter cadeira nesses conselhos. Qual é a importância desses conselhos? A questão dos editais. Infelizmente, o federal, o governo, provisoriamente, ninguém pode afirmar como é que vai ser lá na frente, foi o primeiro ato do governo do Bolsonaro, ele cancelou todos os conselhos e comitês, né? Não existe mais a nível federal. Outro benefício grande, a questão da cooperação internacional. Porque se a gente avaliar hoje, um dos grandes, e eu tenho certeza que depois desse processo que nós estamos passando agora, um dos grandes campos de escape que existe para as organizações é a cooperação internacional. Exato. Por quê? Porque é onde tem conseguido recurso. Mas onde é que ela vai colocar esse recurso? Ela vai colocar em qualquer organização? Claro que não. Ela vai colocar em organizações que cumpram pré-requisitos de ter, por exemplo, como você falou aí, uma contabilidade regular que reflita a sua realidade. Que tenha, por exemplo, processos internos bons, que tenha um estatuto que reflita a sua realidade e que também goze dos direitos que ela tem com base na Constituição Federal. Não é? E aí, automaticamente, quando eles olham que uma organização dessa é imune a esses impostos, ou melhor, ela já nasce imune, mas que ela conseguiu o direito da imunidade, aí tem um ponto interessante. Eles estão vendo que aquela organização tem gestão, estão vendo que aquela organização tem resultado. Ela não é apenas uma organização a mais. O que mais você poderia falar sobre esse ponto aí, para depois a gente entrar na decisão do STF? Vamos lá.
É importante, Jean, entender que a ação, quando ela é impetrada, quando a gente propõe a ação, ela tem um duplo benefício, certo? Ela tem um benefício de fazer com que as organizações não paguem a contribuição, certo, previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento daqui para frente. Isso quer dizer, além disso, né, a RAT, né, que é o percentual da RAT e o PIS, além de retroagir aos 5 anos anteriores à proposição da ação. Então, a gente vai poder recuperar toda a contribuição previdenciária paga, certo? De hoje, vamos imaginar que a gente propõe uma ação hoje, dia 22 de maio de 2020. Essa ação vai retroagir até 20 para trás, a 22 de maio de 2015. Então, você tem 5 anos de contribuição. Tudo que você pagou sobre folha de pagamento, tudo que você pagou sobre os pagamentos que você fez dos contribuintes, dos prestadores de serviço. Então, tudo que incidiu de contribuição patronal e PIS, certo? Vai poder ser devolvido, obviamente, com juros e correção. Aí tem desde a data do interessante. 2015, 2016, 2017, 2018, não é? Essas organizações, 2017, 2018 algumas, foi onde elas tiveram um crescimento grande, que foi na época do governo do PT e a transição para o Michel Temer. Então, ou seja, cada ano que vai passando, vai perdendo o ano que ela teve um grande movimento. Isso. A cada mês que passa para frente, eu perco um para trás. Então, a gente, quando começou a fazer esse trabalho, né? Eu e Jean, a gente começou a fazer esse trabalho difundindo isso assim, principalmente no Nordeste, a gente falava muito isso, porque a gente sabe que os anos em que as entidades tiveram maior contratação de pessoas foram os anos passados. A gente sabe que 18 foi muito pouco, 19 nem se fala, certo? Então, mas a gente precisa também que no momento que estamos vivendo, certo? E isso pode ser uma fonte de receita para as organizações. Todo esse dinheiro devolvido com juros e correção, certo? Pode ser algo bastante interessante. Então, as organizações elas precisam entender a importância disso, correr atrás, como o Jean falou, hoje a gente tem no governo federal pouquíssimo movimento para as organizações, certo? Estamos no terceiro setor hoje, infelizmente, muito engessado por falta de recurso governamental. E, como o Jean falou, as organizações precisam se reinventar, precisam procurar novas receitas e novas fontes. E qualquer tipo de receita e fonte que você precisar contratar pessoal, certo? Você vai ter o benefício daqui para frente e você vai ter o benefício de não pagar a contribuição previdenciária. Já é uma receita, por exemplo, se você vai colocar no projeto lá a receita, e essa receita ela vai sobrar para a organização. Eu tenho mais uma pergunta e depois eu vou ativar os comentários aqui. Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo estejam perguntando, mas eu já tenho o SEBAS. Eu preciso disso? Mas eu não tenho o SEBAS. Não é melhor eu pegar o SEBAS do que isso? Vamos lá. Inclusive, assim, só um parênteses. É bom frisar também uma coisa, que a gente da JDL não está dizendo que esse é o único caminho também não. Nós, inclusive, elaboramos o manual do SEBAS, porque nós também, as organizações que quiserem fazer o SEBAS, nós vamos também trabalhar com ela para ajudar no SEBAS em parceria com Chagas e Pimentel. Né? Isso. Olha aí, Fred. Vamos lá. O que é o SEBAS? O SEBAS é, né, Certificado Brasileiro de Assistência Social. Ele foi instituído pela Lei 12.101 de 2009, certo? Essa lei dispôs sobre o quê? Dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes para isenção das contribuições para o INSS. Qual é a primeira incongruência do SEBAS? É que ele trata de isenção, não trata de imunidade. Essa já é a primeira coisa que a gente bate muito nas ações, entendeu? Por isso que como é que renovada, né? Isso. Como é que uma lei ordinária vai tratar de isenção quando o INSS já disse que não, o Supremo já disse que não é isenção, é imunidade. Já é uma. Mas como
a União ela continua a não reconhecer esse direito à imunidade, então ela continua valendo-se da lei do SEBAS para dar essa isenção às organizações. Então, o SEBAS tem essa possibilidade. Ah, Fred, é possível a gente se utilizar do SEBAS? É possível, sim, com certeza. Agora, no meu entendimento, é um caminho mais tortuoso para as organizações, certo? E você fica justamente como eu falei, falando da diferença entre isenção e imunidade, no favor do Estado. A qualquer momento, né, todos os anos, de tempo em tempo, você vai ter a renovação do SEBAS, você vai ter uma nova exigência lá, que a União pode editar uma nova lei, dizer, não, além do que estava previsto lá na lei, eu vou fazer uma nova lei para uma nova exigência. E você fica à mercê de um favor que não é favor do Estado. Entendeu? Então, não está vacinado, né? exatamente. Então, essa é a questão. Ah, Fred, a gente não quer entrar com ação judicial, a gente quer fazer o procedimento administrativo para reconhecimento do SEBAS. É possível, certo? Inicialmente, e os atos preparatórios para isso, muitas vezes, pode ser até mais custoso do que a gente entrar com ação, certo? Todos os procedimentos contábeis que a JDL sabe fazer muito bem, são essenciais, os relatórios são essenciais para o SEBAS. Então, se você não tem isso, você vai preparar toda a sua organização para poder ter direito ao SEBAS. Outra coisa, a União só reconhece o SEBAS daqui para frente. Se você quiser, embora a gente tenha um entendimento que o reconhecimento do SEBAS é um ato de declaração, e você pode até conseguir, você teria que entrar com outra ação na justiça para correr atrás dos 5 anos para trás, daquela declaração que reconheceu, que lhe certificou. Quer dizer, então, de todo modo, você tem empecilhos, certo? Mas o caminho dos SEBAS é um caminho. Continuo entendendo que é um caminho mais tortuoso, mas é um caminho, sim, com certeza. Eu, inclusive, participei de um curso do Aldisa, que é uma das maiores empresas do Brasil, na verdade, a maior em termos de consultoria terceiro setor, e eles disseram que se você tem um SEBAS, permaneça. Você já tem ele, você trabalhou para conseguir, mas vai atrás desse outro caminho. Eles poderiam ter dito, ó, tem um SEBAS, esquece o outro, pelo mesmo motivo que você está alegando. Mais uma pergunta, Fred, que eu acho que é importante as pessoas saberem. E aí, as organizações são têm a natureza de imunidade, recorreram à justiça, isso foi subindo até chegar em Brasília, e aí teve uma decisão agora em dezembro, e você fez aquele curso e tudo mais, que você já deu uma introdutória no começo da live. Nos explique o que é que essa decisão e o encaminhamento que ela trouxe para a gente. Certo. A decisão, porque comecei a falar da decisão um pouco lá antes, certo? Essa decisão ela trouxe como é que posso dizer, alguma discussão em relação se havia mudado ou não o entendimento, porque o Supremo julgou parcialmente procedente uns embargos opostos pela União, certo? Que ele disse que determinado dispositivo da lei do SEBAS ele não era inconstitucional, certo? Além disso, a decisão também previu que o que poderia ser feito por lei ordinária era os procedimentos, certo? Alguns procedimentos para a obtenção dessa declaração de imunidade poderia ser feito através de lei ordinária. Procedimentos para obtenção, mas requisitos não. Essa é a grande diferença. Os requisitos continuam sendo os 3. Quando é que esses requisitos podem mudar, Fred? Quando a União editar uma nova lei complementar, certo? Com novos requisitos. Até lá, os requisitos para eu conseguir imunidade são os que estão colocados no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, essa foi essa dúvida da decisão, essa decisão trouxe essa dúvida por esse posicionamento, como eu posso dizer, um pouco que eu imagino, e vários colegas já me disseram isso, que é bem provável que quando essa decisão for
for publicada, ela vai ser objeto de um novo recurso para deixar as coisas claras, porque ela não clareou nada, ela trouxe mais confusão do que clareou a situação. Aí Então é bom bem lembrar o provável. Fred, aí é bom lembrar o seguinte para as pessoas que estão ouvindo a gente. Quando essa decisão foi, antes dessa decisão, nós tínhamos um cenário. O cenário é o quê? Corre para entrar para essa imunidade. Organiza a responsabilidade, organiza o estatuto, faz a defesa e entra. Inclusive, nós já ganhamos em várias instâncias, né? Isso. E aí, quando teve essa decisão, todo mundo para. E agora, o que é que eu faço? Né? Isso. Porque havia esse entendimento dessa tal da lei complementar, da lei ordinária. Havia essa interpretação errônea. E aí, o que aconteceu diante desse cenário? Aí foi onde a gente se debruçou, você se debruçou para entender, junto desse grupo de advogados, se realmente o caminho era para ou o contrário. Isso não acelerador, porque o máximo que vai acontecer é o quê? Quando o acórdão for publicado, haver uma defesa sobre esse acórdão, pedindo recurso sobre esse acórdão, pedindo melhor entendimento sobre ele. Isso, justamente. O que acontece é o seguinte, é que quando a gente começou a difundir isso, né, para as organizações do terceiro setor, que a gente precisava correr com isso, por quê? Essa decisão do Supremo, ela pode fazer uma delimitação temporal. Ela pode dizer, beleza, para quem não entrou com ação, certo? Dizer, olha, daqui para frente, certo? Daqui para frente, esses são os requisitos. Então, quem não entrou com ação, você vai ter o direito daqui para frente. Então, essa delimitação temporal que o INSS pode, que o Supremo pode fazer, isso é uma possibilidade, certo? Nem imagino isso, mas existe, os efeitos dessa decisão. Então, se você não entrar com a ação, se eu já entrei com a ação, a ação, os efeitos para mim são desde que eu entrei com a ação e que eu estou pedindo 5 anos para trás. Mas para as organizações que não entrarem com a ação, até haver a solução definitiva dessa questão, pode ter essa delimitação temporal. Então, é uma possibilidade. Então, por isso que, quando a gente, no primeiro momento, né, a gente teve o baque daquela decisão, mas depois a gente parou, pensou, não, vamos entender um pouco isso aqui, mesmo sem a publicação do acordo. E, como o Jean falou, a gente, né, eu também, em discussão com vários colegas de São Paulo, Minas Gerais, a gente, né, embora tenha outros colegas que pensem diferente, mas a gente compreendeu que a gente não pode parar. A luta é grande, certo? E a gente não perdeu nenhuma batalha ainda. A gente pode ter tido uma baixa, certo? Mas a batalha continua sendo essa e ela está sendo vencida, entendeu? Então, a gente precisa continuar, as organizações precisam continuar correndo atrás de apresentar esses requisitos, de ter esses requisitos, né, se organizar seu estatuto, sua contabilidade, para poder correr atrás desse benefício. Todas as organizações do terceiro setor, elas têm direito a isso? Quem é que não tem direito? Vamos lá. Essa é uma grande dúvida, certo? O artigo 195 da Constituição fala em entidades do terceiro setor de beneficência social, certo? Então, isso gerou muita discussão, inclusive no Supremo. O que é isso, certo? Então, a entidade de assistência social são só as entidades que não cobram por seus serviços ou que fazem serviços gratuitos, certo? E o INSS, e o Supremo também já decidiu sobre isso, dizendo que o fato de as entidades, de alguma forma, haver uma contraprestação por algum tipo de serviço que ela faz, não lhe retira o benefício de ser uma entidade assistencial. Então, outras entidades, né, temos as ONGs, associações sem fins lucrativos, tem vários nomes, né? Muitas delas têm vários tipos de natureza. Então, as entidades que têm uma natureza, né, majoritariamente assistencial, elas vão ter direito a correr atrás disso. Lembrar que as cooperativas que não têm condições de sindicatos. Cooperativas e sindicatos, infelizmente, não entram nessa leva. As entidades religiosas,
Aí Há uma tem. discussão grande, inclusive nós tem um grupo, né, desses advogados que inclusive eu joguei isso no grupo para a gente começar a discutir isso. Eles, né, teria que ter uma maior, né, um maior debate sobre isso. Infelizmente a lei não é clara sobre isso, então é mais complicado, mas há debate sobre isso, há debate. Gente, podem fazer suas perguntas, os comentários já estão ativados, viu? E aí, Fred, então, para o pessoal entender, existiu uma caminhada, essa caminhada foi suspensa, teoricamente, com essa decisão do Supremo, que ninguém sabia o que ia fazer, e aí, em cima dessa caminhada, o pessoal da cooperativa já está chorando aí, ó. E aí, em cima dessa caminhada, o Mas que temos outros aconteceu? benefícios tributários para a cooperativa, Pois viu? é, Esse, recuperação de infelizmente, não créditos. tem outro. E aí, É, em cima dessa caminhada, o que aconteceu? A gente, muitas organizações pararam. Você deixou claro aí que todas as organizações que exercem atividade de assistência social, elas enquadram na regra geral, basta ver se cumpre os três princípios, e elas isso, deveriam entrar. Ou seja, não importa aqui se a organização movimenta X mil reais ou X mil reais, ela tem direito claro, do mesmo jeito. Não importa se ela tem exatamente. funcionário ou não, porque se ela não conseguir ir para trás, por ela não ter funcionário, então significa dizer o quê? Que para frente ela tem o direito, não é? Então, para frente, Isso. essas organizações teriam o direito. Por quê? Porque à medida que ela, como eu falei, esse processo também traz uma vitrine para as organizações para elas conseguirem se colocar no mercado. Dizer aqui, ó, olha quem eu sou. Eu estou me beneficiando pelos meus direitos, eu estou lutando pelos meus direitos, eu já tenho reconhecimento da minha imunidade, né? Então, eu tenho uma contabilidade ok, eu tenho um estatuto ok, eu não, minha receita está dentro do Brasil e etc, etc, né? Então, isso já Isso. traz essa margem para as organizações. Lorena, quais são os benefícios? As cooperativas benefício de tributos, de impostos, entendeu? Então tem que, depende do tipo de cooperativa, ela vai poder recuperar Isso. dinheiro que ela pagou de impostos federais, PIS, COFINS, não sei o que, RPJ, É, tem, CSLL, tem, entre tem outros. que se fazer uma análise detalhada para cada uma, né? Não, assim, para a gente não fugir muito do tema, né? Se é uma cooperativa de profissional, se é uma cooperativa de produção, né? Tem cada tipo de cooperativa vai ter É. um estudo tributário diferente. Então a gente Edson precisa, Lucas, lá de Minas Gerais, de fato, os olha sindicatos aí, não têm esse direito. Só que, assim, vocês trabalham com um monte de associações ao redor, no contorno de vocês. E essas associações, elas vão ter o direito. Então, é essas associações que tem que trabalhar a base. E aí, Fred, vem a pergunta, né? Beleza, elas hum, têm esse direito, elas vão, elas têm esse direito, vamos tocar para frente, vamos pisar no acelerador, esperar sair esse acórdão para ver se vai ter alguma mudança. E aí, o que é que precisa para poder entrar com essas ações? pronto. Precisa, né? Primeiramente, contratar um profissional, um advogado, né? Que conheça do tema. Aí você vai precisar, como eu falei, dos documentos contábeis dos últimos 5 anos, certo? De 2000, a gente já está em 2020, né? Em 2014 a gente 2015, tem IPJ, mas não tem mais, né? Então vamos lá. Os SPEDs, né? de Fiscal e 2015 para contábil, 2019. isso, de 2015 a 2019. Um estatuto, certo? Registrado, estatuto regularizado. Sim, em tese é isso, né? O grande trabalho que a gente faz, que ele é anterior à ação, é a gente analisar a documentação, certo? Isso dá um trabalho que a gente vai analisar toda a documentação contábil da empresa, da associação, para ver se realmente ela está ok, e analisar o estatuto. São as duas situações, né? São os dois trabalhos anteriores à ação. Apresentando esses documentos, certo? A gente vai, né? Preparação e proporção. Essa é o caminho, né? Então, Quanto tempo, em média, vale de duração dessa ação aí para o pessoal que está ouvindo a gente?
Olha, eu não, como advogado, eu não gosto muito de falar tempo de ação, porque não depende do advogado, tá? Mas, assim, em média, de 2 a 3 anos, tá bom? Então, além dos 5 anos para trás, vamos imaginar outra coisa, tá? É importante lembrar disso. Todo o tempo do curso da ação, certo? Também, vamos imaginar que durante o curso da ação você fez pagamentos, recolheu o INSS, você vai também ter a devolução. Então, 5 anos para trás, mais 2 anos, 2 ou 3 anos de ação, dá 8 anos, né, de devolução. É um dinheiro interessante, né? É, exatamente. E o que é que você teria mais a falar ainda dessa questão do julgamento do Supremo? Você já falou que a questão da lei, qual é a lei que se enquadra, qual é o entendimento que todos esses advogados tiveram nesse grupo de estudo, trabalho que foi feito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse ponto? Não, assim, Kenny, na verdade, a gente precisa atentar, assim, em relação a isso, certo? Correr atrás. Acho que, infelizmente, a gente entrou numa situação, né, as organizações e a gente que trabalha diretamente com elas, a gente entrou num momento muito de desesperança, né? De falta de esperança com esse governo aí que, infelizmente, não tem se utilizado do poder que o terceiro setor tem para chegar onde se mais precisa. E a gente precisa reagir, as organizações precisam reagir, elas precisam se movimentar, certo? Precisam correr atrás disso, isso vai ter algum custo, preparar-se para isso. Mas garanto a todas que o benefício ele é muito superior a qualquer custo, certo? O benefício é muito superior. Então, a gente, né, que você falou de sindicatos, tem o pessoal de sindicatos e cooperativas que não vão ter diretamente direito a esse benefício, mas conhece outras organizações, tem rede de organizações aí que podem obter esse benefício. Então, é importante, né, que a gente difunda essa informação, que a gente fale, pessoal, vocês têm direito a isso, vamos correr atrás. Então, é importante a gente, como organização, né, do terceiro setor, correr atrás disso, difundir informação, difundir tudo isso, né, nos estados, onde for, para que a gente possa atingir o maior número de organizações possível. Vou dar só um exemplo aqui para vocês verem. Quando a gente fala, porque a gente não corre atrás do SEBAS. Eu só pegar uma informação aqui, tá? Que eu anotei aqui para eu ser bem... Vamos lá, rapidinho. Pronto, aqui. Um estudo, né, do IPEA. Em 2018, nós tínhamos cerca de 781 mil organizações no Brasil. 781 mil. Sabe quantas delas tiveram reconhecimento do SEBAS? 6.185. Para você ver. 1%. Nem 1% das organizações obtém o direito à isenção através do SEBAS. Agora, eu estou trazendo esse dado para vocês verem como é difícil, pessoal. Não adianta você fazer, Fred está falando isso porque ele está querendo. Não, eu estou trazendo dados aqui, certo? Nós temos em 2018 quase 800 mil organizações, certo? No Brasil. Menos de 1% delas conseguiram ou têm certificação do SEBAS para não pagar a cota patronal do INSS e o PIS. Então, E aí? esse é o cenário, entendeu? Esse é o cenário. Então, a gente tem um arcabouço de organizações que tem essa possibilidade muito grande, certo? Muito grande. E aí, Então, Fred, a gente precisa difundir informação. Eu queria lembrar de uma live que nós fizemos com o Neidson, né? Pessoa ilustre dentro da asa do semiárido brasileiro. Eu considero ele a pessoa mais importante que eu já conheci dentro do semiárido de poder de transformação. E a gente perguntou a ele lá na live o que fazer para as organizações do terceiro setor se manterem vivas. Não, passar por essa crise. Ele disse, primeira coisa, manter-se viva. Segunda, que aí eu paro nessa, olhar
dentro delas enquanto estão em casa e se reorganizar. Organizar seus processos, seus procedimentos. E uma coisa que me impressiona, e aí é uma autocrítica mesmo minha, é que o pessoal do terceiro setor e das igrejas não se junta, não se unem por um propósito. Você usou aí o exemplo do sindicato. Pô, vamos imaginar, tá aí Santana do Instituto Antônio Conselheiro. Você já entrou com a ação do Instituto Antônio Conselheiro. Isso, exatamente. Ou seja, o Instituto Antônio Conselheiro já está pleiteando isso. É bom frisar que o Instituto Antônio Conselheiro primeiro teve que refazer sua contabilidade, porque não refletia o balanço dela, não refletia a realidade dela. É bom frisar isso. É bom frisar que ela teve que atualizar seu estatuto, é bom frisar também. Mas qual é o papel que o IAC poderia fazer num momento desse? Multiplicar esse processo. Isso. Difundir informação. Difundir as informações e atrás de organizações. E graças a Deus hoje a gente tem essa possibilidade, né? Deus está aqui, a gente estamos na minha cidade, mas em bairros diferentes. Você está no seu escritório, eu estou no meu. Né, de atingir assim, um sem número de organizações com informação, certo? E essa informação ser multiplicada através dessas organizações que são chaves em cada estado, né? A gente tem, como você falou, tem o IAC, no Ceará temos a UBAS, a gente tem no Rio Grande do Norte a Terra Viva, do vice-presidente da ASA, Marcílio, que também, né, é nosso cliente. A gente tem em Alagoas a Caritas, na Bahia, quer dizer, então a gente tem várias organizações que são organizações chaves que podem difundir informação, certo? E trazer benefício para todo mundo. E aí onde eu queria deixar esse desafio para vocês. Gente, se vocês já têm já entrou com essa ação, amém. Mas fique no amém, vá atrás do aleluia, multiplique isso com outras organizações. Vá atrás de outras organizações que queiram fazer esse tipo de trabalho. Que precisam, na verdade. Porque, como o Fred falou, é praticamente 8 anos que você ganha. 8 anos. Vá atrás das associaçõezinhas pequenas, porque provavelmente a quantidade de organizações que vão pleitear projetos a partir de agora vai ser mais os projetos pequenos, né? Sim, estou perguntando aí, a organização que tem o SEBAS tem isenção patronal, mas faz regulamento do PIS sobre folha. Ela tem que entrar com uma ação sobre o PIS, que é essa ação. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Se ela, inclusive, com o SEBAS, ela não pleiteou os 5 anos para trás, o SEBAS, na verdade, vai ser uma ferramenta a mais para ele demonstrar que ele tem condições dessa imunidade. Né? Justamente. Né? A ação, como eu falei, ela incide especificamente sobre a cota patronal da contribuição previdenciária e o PIS, certo? Isso dá em torno, me corrija se eu estiver errado, de 21% a 22%, depende da alíquota rata de cada um. Correto. Não é isso? Correto. É isso. Certo? E aí tem uma coisa também interessante, gente, a gente já está perto do tempo, porque eu estou aqui, que vocês precisam fazer o quê? Vocês têm que entender que esse é um benefício financeiro sobre essa questão de folha de pagamento. Lorena, depois eu vou passar para vocês o contato do Fred, para vocês dialogarem sobre a questão do INSS de vocês, tá? Aí, mas vocês têm que entender que esse reconhecimento vai trazer outros retornos para vocês. Vai abrir porta para vocês conseguirem projetos. Vocês precisam entender isso. Vai abrir porta junto à cooperação internacional. Vai abrir porta para vocês procurarem a iniciativa privada, que hoje tem sido talvez um grande sustento. Com certeza isso também vai pleitear vocês junto ao governo. Independente se é esse governo ou um governo mais na frente. Por quê? Porque o governo vai olhar para a organização, quando ele colocar os critérios para você concorrer e tal, vai ver, eita, ela já tem um custo a menos. Então, assim, eles vão ter que repassar um valor a menos para vocês. Eita, ela tem uma contabilidade regular que vai me ajudar na minha prestação de contas. Tem um estatuto regular que vai me ajudar também. Então, ela abre as portas em várias esferas, gente. Agora é necessário vocês multiplicarem esse processo. Deixa eu só falar só mais uma coisa aqui, gente, que a gente falou só referente à contribuição patronal, tá? Essa mesma ação não, mas ela tem o mesmo arcabouço, ela pode
ser também impetrada, né, contra os municípios, que a gente sabe que tem muita ISS. organização que paga ISS, e também contra o Estado em relação ao PVA dos veículos que as organizações têm, certo? Então, como eu falei, a fundamentação legal dessa ação está em outro artigo da Constituição, mas ela parte do mesmo pressuposto, certo? Ser uma organização de assistência social e que cumpra os 3 requisitos do Código Tributário Nacional. E aí, qual é a dica que a gente queria deixar para vocês que estão nos ouvindo ou que vão nos assistir? Gente, leve essa mensagem para outras organizações. Manda entrar em contato com Chagas e Pimentel ou com a JDL, para a gente poder fazer esse processo de construir com vocês, mostrar para vocês quais são os caminhos. Se vocês vão fazer com o profissional AB, é outra história. Né? O que importa é que vocês lutem por esses direitos que vocês têm. Né? Eu digo sempre uma coisa, não desmerecendo as empresas privadas, mas a JDL tem se especializado no terceiro setor. Por quê? Porque são as organizações que têm maior necessidade e que têm contribuído para a construção social desse país. Então, vão atrás dessas organizações, façam reuniões nas redes de vocês. Se for necessário, conversem com a gente. Vamos fazer uma live em rede com essas organizações para poder ajudar elas a tirar as dúvidas que elas têm. Né? E poder, talvez, entrar com um processo coletivo. Não que Fred vai entrar com uma ação, ou advogado, uma ação para todas, mas todas entrando ajudam em todo o processo. Né? Isso. Então, pense dessa forma. Fred, nós temos aqui 5 minutos, e aí eu queria fazer uma propaganda, mas é uma propaganda que não tem caráter financeiro, porque é totalmente gratuito, né? É uma propaganda de formação. Desde já queria agradecer a você e ao Chagas por essa parceria, e a Rebeca também, que vai nos ajudar. Né? Isso. Que é do curso que a JDL vai fazer, o curso básico sobre o terceiro setor. Gente, como é que vai funcionar esse curso? Quando você sair daqui, no máximo 5h30 vão estar as publicações lá no Instagram da JDL. Peço que Chagas também replique no seu Instagram, não é? Para Chagas e Pimentel, informando como é que funciona. Vou fazer até uma propaganda aqui. Esse material foi feito pela nossa ex-gerente da JDL, que agora vai se dedicar a essa área de marketing, né? A Suzana. Eu vi que ela está aí nos acompanhando. Ela vai continuar fazendo as artes da JDL, se dedicando a isso. Então, se você precisar dessa área de marketing, fale com a gente. E aí, como é que vai funcionar isso aqui, gente? Você vai se inscrever na segunda-feira. A partir de segunda-feira, as fichas vão estar disponíveis na bio do Instagram da JDL do Chagas. Você vai fazer a sua inscrição, cumprindo os pré-requisitos que tem lá, né? E essas inscrições vão acontecer até 2 dias antes de cada início de cada módulo. Nós vamos estar divulgando o início de cada módulo. O primeiro módulo começa dia 8 de junho. São videoaulas que nós estamos elaborando para que vocês possam assistir essas videoaulas, né? E poder ter um conhecimento geral desse processo. Cada módulo, você pode escrever para todos os módulos, pode escrever para módulos específicos. Até porque, como ele é gratuito, então não vai ter custo algum. O que a gente quer apenas é o quê? Difundir isso. Então, uma das regras que nós colocamos lá é que você, para participar, você vai ter que indicar para pelo menos X pessoas. Por quê? Porque nós queremos difundir esse processo. Nós vamos continuar com o canal da gente, com as dúvidas que vocês tiverem, que é óbvio que depois de cada vídeo vocês vão ter as dúvidas, então vocês procurem a gente para tirar as dúvidas. Né? E a intenção é o quê? Gerar esse processo de multiplicação. Porque a gente fazendo isso, depois vocês vão conseguir multiplicar para outras organizações. Vocês vão entender. O que é que você gostaria de falar, Fred, sobre isso aqui também? Rapaz, eu quero dizer que, na verdade, isso é uma iniciativa espetacular aí, certo? Jean trouxe a ideia, a gente construiu junto isso, para a gente justamente fazer isso, pessoal, difundir informação, certo? O curso é gratuito, ele tem justamente a intenção de formar as pessoas que já estão no terceiro setor, ou até aquelas que desejam entrar no terceiro setor. O terceiro setor hoje não é mais como a gente imaginava antigamente. Isso é uma ONG, todo mundo trabalha sem receber. Não. Existe hoje uma grande profissionalização do terceiro setor, certo?
E é óbvio que profissionalização não tem nada a ver com atividade empresarial, certo? O terceiro setor se profissionalizar, isso não quer dizer que ele vai passar a ser uma empresa. Não tem nada a ver isso. Então, a gente hoje precisa se qualificar. Então, esse curso é um pontapé inicial para isso. A gente quer muito que vocês participem, certo? Quanto maior quórum de pessoas a gente tiver, mais informação a gente vai estar difundindo. E a gente espera vocês lá, certo? Lá na bio da JDL de Pimentel e Chagas. Tá lá a inscrição, faça a sua inscrição, que a gente vai estar ansioso aguardando vocês e aguardando também as dúvidas, tá bom? Difundam nas redes de vocês, nos outros estados, né? Nós não queremos limitar esse processo ao Nordeste, a Pernambuco e nem às nossas organizações. Nós queremos, como ele é totalmente gratuito, nós queremos gerar conhecimento, né? Eu vi que teve a advogada aí, ó, a Nicole, com certeza já deu os parabéns porque ela quer se tornar uma parceira da Chagas e Pimentel e poder fazer esse tipo de trabalho. Olha aí, ó. Claro, gente. Então, vamos difundir esse processo, gente. Vamos difundir esse processo para que isso tenha resultado. Fred, outra coisa que eu queria também deixar como recado. Se você ficou com dúvida dessas informações e tentou usar o mínimo de juridiquês possível, não é? Então, se você ficou com dúvidas sobre esse processo, eu queria sugerir o que a vocês? Que vocês deixem mensagem no Instagram da JDL, que nós vamos responder suas dúvidas. Se você quer entrar com esses processos, vocês também procurem quais são os contatos que nós temos. Tem lá no Instagram da JDL, o telefone da JDL, e tem um e-mail da JDL, que é contato@jdlassociados.com.br. Você pode mandar seu e-mail, a gente vai poder tirar suas dúvidas, se você tem interesse de compreender, de fazer esse processo. Fred, mais uma vez, obrigado. Dê suas últimas palavras aí, nós temos 1 minuto e 50 segundos. Olha aí, eu que agradeço, Jean, nossa parceria de tantos anos, agora aqui nesse meio digital, né, nesse meio virtual, e que ela tenha muitos frutos, certo? Eu espero realmente que o terceiro setor, né, continue forte e se fortaleça, e a gente só se fortalece estando junto. Então, estamos, né, como sempre, sempre estivemos à disposição de todo mundo para ajudar, independente disso ter contrapartida financeira ou não, certo? A gente quer que realmente o terceiro setor cresça, certo? Se fortifique, para que a gente possa lutar juntos e fortes. Tá bom? Agradeço aí quem esteve com a gente aí e vamos em frente. Nós vamos compartilhar o link aos nossos clientes, tá? Dessa live, para que vocês possam, se você não puder assistir e, ao mesmo tempo, multiplicar para outras organizações. E, mais uma vez, obrigado, gente. Continuem resistindo. Por quê? Porque o terceiro setor é o que ainda faz esse Brasil ser diferente. Continue resistindo nesse processo. Nós temos tido um contato também grande com o pessoal do Novo G Transforma o Brasil, porque nós temos contribuído com eles nesse processo, para também ajudar as organizações que eles apoiam. Por quê? Porque a JDL, graças a Deus que Chagas também tem estado com a gente em Pimentel, tem a intenção primeira é o quê? A ampliação. Agradecer também ao nosso parceiro Climério, lá no estado da Bahia, Fred, que esteve conosco aí. Grande Climério, né? Um abraço, e ele amigo. tem trazido várias organizações para poder fazer esses processos de discussão e debates. Isso é importante. Valeu, gente. Muito obrigado por tudo. 3, 2, 1, acabou!